Realmente é a partir dos anos 2000, né, e efetivamente a partir de 2002, 2003, que a gente tem essa incorporação, esse trabalho, essa busca pela incorporação da noção de direito à cultura na gestão pública. E aí a gente não está falando de uma conjuntura só brasileira, não. Quando a gente olha para os nossos pares, por entorno, para a América Latina, a gente vai perceber que a Colômbia, o Chile, a Argentina, essas discussões também estão acontecendo, assim, claro, não, isso é uma especificidade nossa, não é não. Essa questão também está discutida, e a gente tem a questão da Unesco, as discussões internacionais, a Convenção da Diversidade. Essa é uma pauta que não é uma pauta exclusiva brasileira, mas que no Brasil foi desenvolvida e foi aprofundada de uma maneira bastante diferenciada, tornando o país, em alguns momentos, até referência para a América Latina. Um pouco o Brasil, um pouco a Colômbia fizeram uma série de avanços. Bom, e aí, na verdade, o primeiro avanço foi a discussão da criação de modelos que pudessem efetivamente produzir gestões mais participativas. Esse é o nosso desafio, né, grande desafio de futuro, que é a questão de assim, como é que você cria espaços onde essas várias vozes possam ser ouvidas, né, esses vários atores possam se movimentar, possam se posicionar e possam se posicionar com o capital cultural que eles têm. Temos questões assim específicas, assim, como os grupos que não têm a escrita como sua principal forma de manifestação podem estar nesses espaços que são espaços dominados pela escrita, né? Nós temos os nossos indígenas, têm como sua principal forma de expressão a expressão oral, né? Como é que eles se fazem representar, como é que eles são representados em espaços de predomínio da escrita. Então tem uma série de questões, inclusive na discussão sobre gestão participativa e gestão dos direitos, que precisam, nesse processo, serem aprofundados. E aí, eu acho que assim, tem algumas, né, esses três eixos são eixos fundamentais que vieram permeando as discussões na última uma década e meia, e que precisam ser avançadas. Primeira questão da quebra dos preconceitos. Queiramos ou não, digamos assim que, tristemente, o que a gente tem assistido, né, talvez no último ano, o despertar ou o revelar de um conjunto de preconceitos que alguns de nós consideravam adormecidos em relação aos outros, né? Falamos tanto sobre compartilhamento, diversidade, participação, abertura de espaços, né? E não nos demos conta que tínhamos uma sociedade ainda bastante intolerante, fosse na questão religiosa, fosse na questão dos posicionamentos com relação à questão sexual, à questão da mulher, enfim, a gente, digamos que alguns de nós, talvez mais otimistas, né, descobrimos uma sociedade ainda bastante preconceituosa, né, com preconceitos ainda muito mais arraigados. Ninguém imaginava uma sociedade fantástica e perfeita, mas a gente imaginava, depois de tantas lutas e de tanto tempo nas lutas do feminismo, que algumas coisas estivessem razoavelmente superadas, mas não. Ou a questão religiosa, a questão da intolerância religiosa, em especial com as religiões afro, né, com as questões de matriz africana, então, e uma radicalidade crescente. Então, na verdade, né, uma das grandes discussões, porque se o Estado é o garantidor dos direitos,
Se o Estado é o garantidor dos direitos coletivos, a questão dos preconceitos, a questão da discriminação em relação ao outro, né, ela tem que ser uma tarefa do Estado, ela é uma briga do Estado. Né? O nosso outro grande desafio são as ferramentas de gestão. A gente avançou e pode retroceder, né, em processos participativos, nós avançamos, na verdade, nas diversas áreas de política, no chamamento da sociedade para compartilhar os modelos, as ideias sobre gestão. A gente não pode falar nem assim da gestão em si, mas as ideias sobre gestão. E uma série de estudiosos, inclusive na área da ciência política, vem analisando as discussões nas diversas conferências setoriais e os resultados delas, os desdobramentos delas, a efetividade delas em política. E digamos que, mesmo eles que eram muito pessimistas, concluíram que a gente encontra efetivamente algumas efetividades dessas demandas que estavam nas conferências, elas, na verdade, se transformam e se consolidam em políticas. Então, significa que essa escuta não era uma escuta vã. Né? Se você chama, fala, legal, falaram, agora eu viro as costas e vou caminhar a política por outro campo. Então, a gente vinha caminhando e pensando em novas ferramentas de gestão com uma multiplicidade de atores. E aí, enfim, essa é uma outra encruzilhada na qual a gente se encontra hoje. Né? Avançar e aprofundar a questão da participação ou estar à mercê de um Estado para poucos, novamente. Né? E aí a gente, na verdade, pensando na relação da cultura, né, a gente tem essa relação cultura, a cultura se faz no território, então cultura, direito e qualidade de vida, cultura e coesão social, crescimento econômico, né, a questão do caráter, do papel da cultura na economia, direta e indiretamente, e a questão do sentimento de pertencimento e participação, né? O reconhecimento que leva o sujeito, transforma o sujeito em ator e cria uma relação de pertencimento com uma determinada política ou com uma determinada ação. Né? Vínhamos caminhando, e os verbos hoje são muito complexos, né? Se estamos, vamos, iremos, vínhamos, não sei. Né? Então a gente tem uma complexidade na utilização, e como é que eu conjugo, em que tempo que eu conjugo o verbo, né? Mas, enfim, eu acho que a gente avançou bastante numa discussão de uma lógica mais sistêmica na gestão cultural, e acho que muitos dos nossos municípios e muitos dos nossos estados também avançaram. Eu acho que a gente tem avanços em níveis diferentes, nos diferentes estados brasileiros, entre os municípios, a gente tem regiões que avançaram mais em determinadas questões, né? E a gestão cultural, ela é desafiadora, né? Primeiro, na verdade, pensar a cultura, né, nesse campo que integra, na verdade, várias áreas, vários órgãos, para além daqueles que são especificamente da Secretaria de Cultura, do Ministério da Cultura, porque, assim, quando a gente explode as fronteiras do conceito de cultura para a gestão, a gente entra no campo do outro, né? Então, o campo de diálogo o tempo inteiro. Quando a gente fala de cultura e educação, muitas vezes a gente está tratando de questões que são da responsabilidade da área de educação, né? Mas que a gente está ali compartilhando, cultura e saúde, enfim. Então, como usar esse efeito sinérgico, né? Pensar um pouco a gestão cultural, a gestão da cultura no campo público de uma maneira um pouco diferenciada do que das outras áreas tradicionais de política, né? A gente tem um processo de troca
o tempo inteiro e, na verdade, assim, você não soma isso com aquilo, o resultado é sempre o esperado. Ou o resultado não é o esperado no tempo desejado. Ou, na verdade, quer dizer, você tem uma série de variantes, quer dizer, como pensar na lógica tradicional da gestão pública, pensar, na verdade, a gestão da cultura, né? E aí é pensar um pouco a gestão mais sistêmica, mais integrada, entre os órgãos de cultura, entre os níveis de governo, entre as áreas nas quais, por exemplo, a gente está na universidade vendo uma exposição de uma coleção da universidade, e se a gente for colocar isso na caixinha, isso está no Ministério da Educação. Né? Quando a gente faz lá as caixinhas, isso não está no Ministério da Cultura. Mas assim, e eu estou falando aqui de linguagem, não estou nem falando de um conceito de cultura ampliada, eu estou falando de obras, de objetos e de linguagem. Então, assim, é muito para além das fronteiras dos departamentos e das caixinhas. Né? Então, a gente tem algumas questões para pensar essa gestão mais sistêmica. A primeira, na verdade, é reconhecer a importância da cultura para o desenvolvimento, e aqui a gente está falando de desenvolvimento humano, a gente está falando também de desenvolvimento econômico, né? Assim, a gente precisa, da responsabilidade da gestão pública, a questão, desde a questão da sobrevivência da manifestação tradicional, a sobrevivência da música brasileira no mercado internacional. Né? Então, a gente está falando de algumas coisas de um arco gigantesco. Né? A questão da importância da cultura na qualidade de vida da população, na multiplicação do repertório, na liberdade da expressão, na capacidade de troca e integração, a cultura como direito fundamental, a questão da liberdade das expressões, para que a gente não tenha, por exemplo, manifestações que são proibidas e tolhidas ou que estão excluídas de determinados espaços, a necessidade de reconhecer a importância da formulação da política cultural dentro do conjunto das políticas públicas, para que ela tenha algum grau de efetividade e para que a gente não tenha leis que são letras mortas ou direitos não efetivamente garantidos, né? Articulação das políticas nos diversos níveis, né? da política municipal dentro da estratégia local, da política municipal com a política estadual e com a política federal. Né? E a gente tem a questão dos desafios para a gestão pública. A gente tem para a política de cultura. Né? O tempo da gestão é dinâmica da área, né? A cultura é dinâmica. Então, quando você está resolvendo o problema da burocracia, o problema já desapareceu porque já mudou, porque já não é mais aquele, porque o tempo já é outro. Né? Então, o tempo da gestão pública, ele é muito lento em relação, né, ao tempo da cultura. As coisas mudam e cada vez mais rapidamente. Quem é da gestão pode dizer assim, é muito fácil falar de diversidade, mas pensar programas para a diversidade é um grande desafio. Né? A complexidade entre as relações de permanência e mudança, né? No que a gente entra, interfere nas manifestações tradicionais, nos tempos, experimentação, permanência, mas não como desatualizado e antigo. Quer dizer, como é que você enfrenta, né, na gestão todas essas questões, o estabelecimento de novos modos e modelos de gestão, alguns exercícios, ferramentas, instrumentos, né, que ferramentas e instrumentos poderiam ser esses específicos para a cultura, né, essa multiplicidade de atores que está lá, que a gente discutiu na diversidade, e que quer se integrar e que quer se inserir como produtor e não como público passivo, né? Enfim, como é que a gente pensa essa multiplicidade?
né? Os conceitos, como é que os conceitos e as práticas informam e chegam até os elaboradores de políticas. A gente tem até hoje, porque assim, o tempo das mentalidades ele é um tempo longo, então a gente tem uma série de permanências e os sujeitos ainda pensam fazer cultural muitas vezes muito descolado no tempo. Como é que você traz, né, você acelera esse diálogo entre quem está na gestão e quem está na ponta fazendo, né? Um desafio para as políticas em geral, que é o da descontinuidade, né? Enfim, a gente com muita frequência vê o desmonte e uma reconstrução em bases, às vezes as mesmas, às vezes completamente diferentes das políticas anteriores, né? Como é que a gente garante alguma continuidade? A questão da efetividade dos órgãos, muitas vezes as leis e os órgãos existem, mas eles não existem, eles não atuam, né? A questão da autonomia local, em relação que quem mais conhece da realidade, em relação a determinações no nível federal, né? Como é que você garante essa efetividade? Como é que a gente garante modelos de representação amplo, né? A gente vem testando conferências, conselhos, enfim, né? Mas como é que a gente amplia, como é que a gente faz a crítica a isso, né? Esse é o penúltimo slide, vou terminar no tempo, antes que ela me passe mais 2 papeizinhos aqui, mas a questão das perspectivas futuras. Primeiro, e aí eu pus as questões em vermelho, que eu considero têm um extremo risco na conjuntura atual. A primeira delas é a ampliação do diálogo da sociedade, com a sociedade e da participação social. Ela está em risco, né? O que a gente tem percebido nos últimos tempos é o fechamento dos canais e, enfim, né? A gente tem uma possibilidade de perder muito do que a gente avançou, quer dizer, como é que a gente mantém essas instâncias e que elas sejam representativas, porque a gente também pode manter burocraticamente. Você ouve, mas não ouve. Você reúne, cria espaço de fala, mas não dá efetividade, né? A questão da territorialização das políticas de cultura, né? É no território que a cultura faz todo sentido. Agilização dos processos burocráticos, eu acho que para todo mundo que está na gestão pública e na gestão de cultura, essa é a maior angústia. Enquanto você está resolvendo, as coisas já aconteceram, já mudaram, já são outras. Aí você... Não, agora o problema é outro. Quer dizer, como é que a gente dá conta? A questão das novas tecnologias, o mundo muda num outro ritmo, então as políticas têm que se pensar. E a questão da garantia de um mínimo de estabilidade, né, para as políticas públicas de cultura, e a gente pode repetir essa frase para o conjunto das outras políticas, para as de educação, para as de saúde, enfim, né, e para todas as outras. Na verdade, assim, a base das ações futuras estão na diversidade e na criatividade, mas também na garantia das liberdades, na garantia dos espaços de participação. Senão a gente arrisca perder muito do que a gente andou até hoje. É isso, e a gente continua daqui a pouco. E daí temos o tom dado ao que hoje significa um novo grau de hostilidade ao mundo da arte, da cultura, da educação, da ciência, território em que nos situamos. Então eu começo com essa manifestação, não para politizar ou partidalizar a discussão, embora isso não seja ruim, mas porque isso declara algo da natureza da cultura. Ela é frágil, é como um bebê que nasce a cada dia e que precisa de cuidados, de atenção. Não nos iludamos com a permanência das obras monumentais, dos quadros que aqui estão, da cidade, porque o fazer da cultura é economicamente muito frágil. Precisa da mobilização de um conjunto de recursos, de uma sensibilidade, um sentido coletivo das ações
E, evidentemente, a universidade tem aí um papel protagônico, porque é um espaço onde se consegue defender princípios e valores sem estar maniatado ao regime do mercado ou da ideologia. Então, a reflexão no campo do planejamento da produção cultural requer, em primeiro lugar, essa postura de perceber a fragilidade da cultura e o zelo que temos diante dela. Evidentemente, isso nos leva a uma primeira reflexão sobre o que é cultura, um conceito muito complexo. Há alguns anos atrás, 3 anos atrás, o Prêmio Nobel de Literatura, peruano Mário Vargas Llosa, deu no Fronteiras do Pensamento, uma conferência aqui, cujo assunto era esse, e defendeu ali uma posição, não podia ser mais tradicional. Cultura é alta cultura, é a produção de valores elevados e o povo que corra atrás desses valores, como puder. Se não conseguir alcançar aqueles valores, consegue, por contraste, se definir ainda mais nessa excelência. É um conceito absolutamente anacrônico, que é o mesmo que o Eliot, poeta inglês, defende no livro para um conceito de cultura, que é exatamente essa ideia de que existe um núcleo de valores muito elevados e que devem ser colocados como objetivo ético, estético, educacional, social, mas como um patrimônio daquele grupo que está ali determinando o que é, qual o grau de verdade, o platonismo, um grau maior. Ora, sabemos que cultura não é isso, é um dos conceitos mais complexos, envolve centralmente a questão antropológica da identidade, que eu sou, que nós somos, o que podemos ser, em sentido individual, comunitário, étnico, corporativo, em vários sentidos, e logo nos leva para um território de especulação, de memória e criação, onde não é possível estabelecer um marco paradigmático a priori. Daí a ênfase que a Lia deu, muito contemporânea, em uma necessidade de integração sistêmica e coletiva também no âmbito do planejamento cultural, sobretudo na era em que vivemos, onde sabemos a grande renovação histórica se deu pela disputa de identidades e pela renovação de cânones, de matrizes de poder, de gênero, de condição social, de espaços da cidade, de poder e riqueza, e que estão em plena transformação. Estão em plena transformação, reformulando a epistemologia da sociedade, ou seja, o modo como a sociedade se conhece e se reproduz, o que implica, sem dúvida, que os modelos tradicionais, vetoriais, são percebidos hoje de um modo ainda mais crítico, como uma agressão a esse desejo de identidade, para o qual a arte e a cultura oferecem um veículo primordial, crucial, em todos os seus âmbitos. Então, evidentemente, o conceito de cultura, paradoxalmente, tem que se mover no campo oposto ao aqui defendido por ninguém menos que um prêmio Nobel. Olha que é o movimento meu aqui pretender essa reversão, né, do movimento. Mas é em favor de uma noção de cultura contemporânea e criativa, identitária. Bom, o conceito de cultura também apresenta, no âmbito do planejamento e da produção cultural, alguns riscos, algumas arapucas, algumas armadilhas. A principal delas está nessa difícil e sensível distinção entre cultura e entretenimento. E o que é de difícil nisso tudo? A cultura, a arte, a cultura produzem experiências estéticas que tendem a ser agradáveis. Mesmo o horrendo, bem imitado, produz beleza, diz Aristóteles. Então, há o nó e o desenlace. Então, não é a questão unicamente da beleza, mas da experiência estética que produz algo valioso e transformador. O Aristóteles, uma vez mais, entendeu como uma profilaxia, um medicamento para a sociedade, a catarsis, que é uma depuração, uma purificação
sentido médico. Aristóteles viu isso na tragédia grega, que era um imenso espetáculo no coração de Atenas, em que as pessoas iam lá, assistiam Antígona, Édipo, Prometeu, Medeia, saíam de lá como uma pessoa deve sair de uma boa peça de teatro, de um bom concerto, de um bom show aqui no Salão de Atos, uma boa exposição, transformada e de alguma maneira renovada em um processo de mutação. Então isso também termina sendo algo extremamente positivo e, claro, com imensos efeitos sociais no âmbito sanitário, social, com o combate à violência e da satisfação do indivíduo, igualmente. Então há um componente de prazer também. Logo, há um caminho que integra algo que está também no entretenimento, que é essa noção de que é um prazer, um enlevo. Né? Então, onde está a diferença sensível entre um e outro? Né? Entre o prazer que a arte e a cultura concedem e o prazer que o entretenimento concede. Né? Claro, não há uma fronteira rigorosa de exclusão, há um trânsito, há um fluxo, e ele é muito positivo, ele ajuda a renovar ambos. Né? Também um campo ético de redimensionamento da identidade, certamente. Então significa que aquela manifestação musical não é apenas entretenimento, mas ela desacomoda as situações, vai ao encontro de latências, de expectativas, de possibilidades e dá uma forma suficiente para essa experiência, para essa latência, para essa afetividade, mas não encerra a discussão, ela está aberta, ela é um símbolo. Então ela está sendo aqui atualizada como um componente vital da sociedade. Os símbolos vão examinar a condição humana, não apenas no sentido filosófico, existencialista, mas as questões do dia a dia, do poder, do gênero, das relações de tensão social e econômico, do espaço da cidade, que eu já referi, que é um território fundamental do planejamento cultural, da vida cultural, do exercício cultural. Pensar esse espaço, de como pensamos o conhecimento, o sagrado, o corpo, a sexualidade, o desejo, território em que, evidentemente, a arte tem algo a dizer. Segundo campo, que não se exclui, esses campos estão numa relação de complementaridade, dialética, a memória cultural que vem do Paleolítico e se dirige a um futuro, não sabemos onde está, mas que já o imaginamos, né? Há uma futurologia em toda a imaginação artística. Então, essa visão da memória cultural enriquecida, sem dúvida, constituinte de um núcleo do conceito de cultura, capacidade de articular a memória cultural. E, por fim, um campo em que se encontram as finalidades da arte da universidade, o imperativo de que as novas gerações consigam compreender esse patrimônio e se localizar como autores criativos dentro desse universo, capazes de atualizar com criações que vão ser realizadas e projetadas no tempo e no espaço, na cidade, no mundo atual. Então, que impliquem também a criação de competências, e aí também, claro, o sentido latino de cultura, que significa cultivar as aptidões, as possibilidades. Então, claro, quando falamos hoje de cultura, já não é mais preso lá esse conceito muito antigo, a gente pensa em cultura no sentido bem mais antropológico, contemporâneo mesmo, mas está nela a possibilidade que eu, ouvindo um pianista maravilhoso, utilizar como o Keith Jarrett, que disputou lá na Vila Mimosa, em Canoas, que ele se julga capaz de imitá-lo, bem ou mal, mas comprando esse desejo e desafio que a arte e a cultura dão. Desculpa, eu estava falando afastado, está dando para ouvir o que eu falo? Ok? Perdão. Então, esses conceitos ajudam muito a discernir um pouco o critério do que é cultura e o que é entretenimento. Eu vou dar um exemplo disso. Uma vez eu dei uma conferência sobre esse tema para os conselheiros do Conselho Estadual de Cultura. Então eu examinei um pouco o que aqueles conselheiros haviam feito nos seus pareceres nos últimos tempos, nos últimos 5 anos. E entre os casos que eu vi estava o projeto que recebeu apoio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a LIC, que agora está em revisão, para a Oktoberfest em Santa Cruz do Sul. Ora,
uma festa étnica da memória cultural germânica. A Oktoberfest pode ser realizada aqui, pode ser realizada em qualquer ponto do mundo, mas sabemos que o seu coração, o seu umbigo, o seu ônfalo, sua Meca, o seu Delfos, é Munique, ou Bavária, algum lugar na Alemanha, enfim, imaginado e transposto nesse rito de memória cultural que atualiza os processos, que as pessoas podem se reimaginar, se reintegrar, e é uma dialética com o ambiente e tal. Bem, então, tudo bem. Isso ajuda a entender culturalmente a Oktoberfest, embora ela tenha uma grande dimensão econômica na sua região. E havia lá um espetáculo de encerramento, que foi a alegria dos gestores e dos pareceristas. No ginásio municipal foi feito um show com o Seu Jorge, que eu acho muito legal. Eu gosto da música dele. Minha esposa adora, ele faz ouvir, eu termino ouvindo, gostando também. Então, mas lotou o auditório. E há com estrelinha, no parecer, atingida a meta. Ora, que engano coletivo se deu ali. Acharam que a meta era produzir entretenimento para uma massa que estava ali reunida. Qual a conexão identitária entre Seu Jorge e Oktoberfest? O que não significa desdenhar o valor de Seu Jorge, mas de reconhecer o seu lugar naquele papel, naquele cenário, no mundo em que nos situamos. Então, evidentemente, envolve uma questão de sensibilidade. Os gestores e planejadores da cultura se deixaram aqui em levar por maior das sereias nesse campo, que é a achar que a obrigação do gestor é lotar auditórios, forrar auditórios de gente, ou seja, a meta quantitativa desdenhando o vigor simbólico. Haveria, inclusive, maneiras de transtornar o narcisismo germânico, que é um problema, não é? Desculpa, o chapéu tirolês falar uma coisa dessa, né? Mas enfim, sabemos que isso é uma dança cultural, que os gregos transmitiram, o judaísmo também tem, a cultura europeia tem, que é um problema terrível, né? Etnocentrismo, narcisismo. Então é preciso quebrar isso, e a própria cidade tem meios de quebrar isso, tem problemas, né? Desse narcisismo virar um elitismo social. Então, isso pode ser examinado. Existe uma cultura germânica popular, antiga, está nos fazeres gastronômicos, nas danças. Então não é necessário se imaginar algo muito elaborado para corresponder a essa meta germânica. Então existe maneira de também transtornar ali dentro. Bom, então aí está essa expressão que eu coloco ali, o que não é panis et circenses, usando a pronúncia restaurada do latim, pão e circo, chamar o povo e dar a ele entretenimento. Cláudia, pelo amor da Santa Caturrita, não deixa que isso nunca aconteça no Salão de Atos, tá? Porque aqui é um auditório imenso, há uma pressão forte para que ele esteja lotado, mas a meta dele não é estar lotado, a meta dele é colocar a arte simbolicamente densa, valiosa para a comunidade, carente desse dom que a universidade possui e que o mercado não é capaz de dar. E aí está a singularidade da nossa posição estratégica, de conseguir, com os vários radares e sensibilidades que é possível constituir, mas não monocraticamente, é sempre uma interação muito rica, e o desafio é transformar em método essa interação, né? Produzir um cenário de revelação disso, mas não como entretenimento. Eu trouxe duas imagens aqui que vão ilustrar bem esse fato. O Teatro Pôr do Sol, horrendo, né? As piores coisas da arquitetura da cidade, mas está lá aberto, enfim, o seu propósito é nobre, é realizar shows. Então os gestores, os proponentes, também como os de Santa Cruz, exultam quando ele aparece lotado. E que diremos então? É bonito? É bom? Sim, claro, muito bem, pode ser uma boa ocasião. O mesmo auditório, agora à vista do palco. Show evangélico. Atualização do obscurantismo como fenômeno de subjugação cultural coletivo, em que a contemporaneidade é amassada e jogada no lixo. Então, exatamente o oposto de uma expressão cultural. E aqui é unicamente a questão quantitativa que atua como critério. Então, poderá haver lá um violão,
e um DVD com incentivos do MINC. Que situação vai se ver o parecerista para examinar a densidade cultural disso? Vejam, é muito delicado e muito difícil, porque é muito difícil se contrapor a isso no âmbito dos pareceres dos gestores de política pública, porque qualquer contraposição a esses valores significa defender outros valores. Ao que se deu com a polêmica recente, nos ataques que vieram nessa era maligna que vivemos, em que os artistas foram chamados de vagabundos, que acabou a mamata, a baixaria toda, eles foram eleitos vários casos exóticos, projetos do MINC, entre os quais ataques a artistas populares muito bem situados no mercado. Cláudia Leite, por exemplo. Essa eu nunca ouvi, nem sei como é que é. Mas eu conheço o nome, sei que é uma artista importante, tal, da música pasteurizada e tal. Então, estavam muito bravos os que atacam a Lei Rouanet, que fará, não sei, 25 anos, em dezembro, como tendo recebido ela benefícios. Depois eu soube que ela não usou os benefícios que recebeu, abriu mão da polêmica e tal. Como que um parecerista vai dizer que a arte que ela realiza é menos relevante do que um concerto de Beethoven? Embora, para mim, toque muito mais o concerto de Beethoven. Mas eu não posso ter autoridade para dizer que aquela expressão não é expressão cultural. Que ela vai provocar um fenômeno identitário que pode ser examinado e ela corresponde formalmente aos critérios que a caracterizam como produção cultural. Então, esse quadro é muito sensível. E nós não teremos aqui uma solução taxativa. A diversidade de que a Lia falava há pouco é também qualitativa, é também entender que há uma diferença de graduação, uma diferença quantitativa muito grande no espectro de possibilidades de fazer cultural e que dizem respeito ao planejamento e à produção cultural. Aqui na imagem anterior, só para esclarecê-la, é um afresco de Pompeia que mostra no anfiteatro de Pompeia uma luta civil, então uma alusão ao panis et circenses, pão e circo, política pública na era do Império, do Alto Império, época de Augusto, e que caracteriza a ação de Estado com a cultura, produzir entretenimento em levo. Aqui, no município de Porto Alegre, por exemplo, há, historicamente, na gestão pública da Secretaria Municipal de Cultura, a reiteração desse equívoco. Julgar que os recursos públicos devem ser para promover shows de grandes atrações já consagradas, né, pelo mercado e pela história da música. Então, em coligação com produtoras de alto calibre, lotaram a Luz Viana para ver, vou dar nome, mas músicos que não precisariam do apoio público para ter o seu desempenho. Então, por que o poder público emprega esses recursos? Porque ele vê ali uma chance de fazer propaganda, se apresentar como produtor de um bem-estar, de uma realização que todos gostam. Então, o panis circenses, o pão e circo, é também o caso predileto da demagogia usando a linguagem da cultura. Oferece ao público um show. As pessoas vão lá, se acordam, gostam, bebem um pouco, enquanto os amigos se abraçam, voltam para casa. Não mudou nada. Não mudou a condição humana, não mudou a sociedade, não mudou nada da sua visão do mundo. Eu estou lançando assim, ideias, evidentemente nada para ser taxativo, isso é uma equação complexa. Nesse caso, não é possível haver uma solução matemática. Nós estamos tratando de conhecimento, estamos tratando de poética, uma poética feita, realizada com sensibilidade. Então, eu estou lançando algumas discussões um pouco polêmicas, certamente teremos um momento de interação aqui, né, para examinar um pouco melhor essas situações. Meu objetivo é que a gente consiga examinar um pouco mais a equação. E aí eu só dou esse nome, vem da filosofia do século XX, fenomenologia, ou seja, nós tentarmos ver quais são as óticas que estão compondo o cenário de forças nos quais é realizado o que aqui nos interessa, que é o planejamento e a produção cultural. E para isso, claro, não só uma noção de cultura, obrigado, Cláudia, não só uma noção de cultura, mas posicionamentos diante disso, os posicionamentos que são variados. Bom, em primeiro lugar, a universidade aqui é
uma parte do Estado, que já me expõe a sanções, que bom que foram vocês, claro, fora Temer, e não eu, assalariado do MEC. Mas, enfim, a universidade é igualmente, ela compartilha da cultura essa atribuição de preservar os elementos vitais da civilização, independentemente do mercado. A universidade não tem função utilitária, ela tem função patrimonial. Então nós teremos estudo de grego, espero, por muitos séculos ainda, porque sem o grego não se atualiza a memória humanística e não se mantém a necessária reflexão centrada nesse estudo. Agora, poderá um utilitarista pôr em xeque o custo dessa inutilidade humanística, afinal improdutiva. A universidade terá que ter a força de defender essa autonomia, de preservar o que é vital, porque ele nos constitui, é nosso genoma. Nós vamos defender o genoma cultural da humanidade, conhecê-lo, examiná-lo, expô-lo a transformações, mas preservado aqui. Então, nosso papel na produção cultural, na reflexão sobre a cultura, igualmente adquire essa responsabilidade patrimonial diante do passado, do futuro e da autonomia e logo da humanidade, o que significa, naturalmente, uma grande cautela com as pressões quantitativas que o mercado formula, que o mercado apresenta. Em segundo lugar, temos o ponto de vista dos artistas, dos intelectuais, autores de livros, dramaturgos, etc., cineastas, que precisam de espaço e que procuram os órgãos de cultura, procuram os espaços de cultura, que não são muitos, não se iludam, e os que possuem recursos, menos ainda. Na sua maioria, são espaços com os equipamentos, em condições geralmente precárias. Então, um órgão com orçamento, com prestígio, com poder de comunicação, como o que temos aqui na universidade, é muito disputado e necessário também. Ele pode ajudar a salvar, transformar, beneficiar trajetórias importantes. Deve saber disso, né? Para uma trajetória. Como muitas vezes a universidade ajuda a fazer um resgate, aí as pessoas aplaudem o resgate. Mas que bom que esse resgate, fulano de tal. Mas não é apenas o resgate, é para dar uma sobrevivência antes que ele morra de fome. Porque a fragilidade de quem está no sistema da cultura é inimaginável. Assim, é muito difícil vocês poderem compreender o que é a luta de quem não tem um emprego ligado à área e depende unicamente do seu fazer artístico. É uma situação inclemente. Então, esses artistas intelectuais também são parte dos olhares que compõem, que apresentam, e são necessários porque eles trazem sensibilidade contemporânea, olhares, toques, criações. Agora, com o mercado, aí as relações são ainda mais complexas. Em primeiro lugar, a universidade forma profissionais que vão atuar no mercado, nos campos artísticos e humanísticos que estão em interação na produção cultural. Então, nós não podemos realizar concorrência desleal com os nossos egressos, usando a nossa parafernália monumental para produzir eventos que aqueles nossos egressos não serão capazes de produzir, sobretudo no início da trajetória, no início da carreira, a maior parte das vezes, muita gente da carreira. Então, isso é uma primeira cautela, que a universidade não seja um concorrente hostil ao florescimento das carreiras que nós mesmos geramos. O segundo diz respeito a essa ilha de autonomia, que poderão os filisteus, esses que xingam a Lei Rouanet, que acham que é tudo mamado, poderão chamar essa ilha de autonomia de ilha de alienação. Eu vou contar um caso. Há uns 7, 8 anos atrás, o então nomeado presidente da Fundação Rádio TV Piratini, Luiz Fernando Moraes, tem por que não dar o nome, figura pública, decidiu eliminar da programação da Rádio FM Cultura 107.7 a programação de música erudita. E aquilo causou um imediato frenesi na comunidade, nas 25 pessoas que ouvem essa música, ou 300, ou como a rádio da universidade, que eram 2.000 pessoas, mas as 2.000 ligavam sempre que o disco arranhava.
São nomes que a gente conhece, que a gente figura. O público que consome cultura é muito pequeno dentro da cidade, muito pequeno. Percentualmente é irrisório. Estamos falando de 0,01, 0,02% da população, infelizmente. Mas enfim, então ele tomou essa decisão, né, e eu liderei o movimento que foi, enfim, enfrentar isso, que era um absurdo. Fizemos lá moções, e eu liguei para a FM Cultura, ele não estava. Deixei o telefone para ligar e, surpreendentemente, ele ligou. Conversamos cordialmente, uma meia hora sobre isso. Em suma, ele havia encomendado uma pesquisa de mercado que apontou para ele que música erudita não é um bem de mercado. Então, ele resolveu modernizar a rádio, dar a ela um olhar mais contemporâneo. Contemporâneo aqui é sinal de mercado. Tá? E com isso também modernizar a própria viabilidade econômica, dando mais facilidades para que anunciantes e patrocinadores estejam ali. Então, evidentemente, entrava um projeto comercial de cunho de empresa privada como tentativa de justificar a atualidade daquela rádio. Né? O curioso foi que, naquela ocasião, estávamos iniciando com as atividades do Estúdio Clio, que eu fará 11 anos de setembro, naquela ocasião era uma criança ainda, com uma linha de música erudita que mantém até hoje, e vão lá umas 60 pessoas no concerto, 70, 80, raramente lota mesmo. Né? E eu tive que dizer para aquele camarada, bom, o seguinte, você tem aí um prédio, funcionários pagos, não tem problema nenhum com a folha de pagamento, com a luz, com a água, e acha que deve curvar essa estrutura toda ao interesse de mercado. E aqui o Estúdio Clio tem 11 empregados, e tem que sobreviver, e acha que tem uma missão civilizacional fundamental de oferecer o seu equipamento para a música erudita, entre os quais muitos jovens artistas, regressos, né, que saem daqui, que vão iniciar trajetórias lá e tal. E aí caiu a ficha dele, deu por conta desse negócio absurdo que era querer usar um critério de mercado para uma instituição cultural pública. Não é possível. Quando ambos se encontram, houve um conflito insolúvel. E, naturalmente, um grau de ignorância muito alto. Né? Como que eu vi, por exemplo, num outro programa, quando eu fiz a curadoria da exposição de 50 anos do Marx, fui divulgá-la no programa do Bibo Nunes, e ele, na entrevista, imagina que coisa maravilhosa, né? Na entrevista ele perguntou assim, professor, e aqueles quadros, afinal, mais ou menos assim, qual é a média de preços que estão sendo vendidos? Exposição no Marx. Aliás, tem preço aquele quadro lá do Vanguard? Essas coisas. Então, estão vendo? Há um conflito inato entre a função pública e o mercado. Não significa que haja uma hostilidade, pelo contrário, há uma possibilidade de incremento recíproco. E um jogo muito delicado, porque o que nós fazemos aqui, que o mercado ambiciona muito, é a consagração de valor, o reconhecimento, a projeção, e nisso há um efeito social enorme. Mas o que a sociedade espera não é o que o mercado ambiciona. E aí está esse imperativo da sensibilidade. Nós temos que estar dentro de um conjunto de conhecimentos e de sensibilidades que tanto bebe em todas as fontes da criação que chegou até nós, quanto olha para as questões bem contemporâneas. Temos que saber compreender a história do teatro, de Sófocles a Shakespeare, Lope de Vega, a Nelson Rodrigues, a Júlio Conte, porque estão relacionados. Né? Temos que conhecer a história da pintura, que isso aqui tão... Esse ou esse? Esse? Ah, tá bom. Porque sem isso, evidentemente, não temos a condição de fazer florescer a latência do fluxo criativo. O pior pecado do produtor, do gestor cultural, é ter um não em cima da mesa. Não terá, se ele fizer, o produtor, o planejador cultural, que iniciar uma conversa, desdenhando o mérito daquela iniciativa, mesmo que ela esteja inacabada, possa ser elaborada, mereça ser elaborada, se o cara fizer isso, é alguém que põe água quente numa plantinha, e é o pecado capital. Então, eu vou nisso encerrar, porque
já é o suficiente para nós refletirmos. O objetivo era apenas apresentar alguns quadros, paradoxos, né? E pensar em que medida nós seremos capazes de realizar tanto o ofício democrático que ali apresenta, né? De reler a forma como que são planejadas as ações na cidade, na universidade, no meio cultural. Nem falei do caso do Cais Mauá, um caso horrendo, né, de autoritarismo, de planejamento, de incapacidade de se criar uma sensibilidade criativa, coletiva, técnica, que só coopera para o sucesso de um projeto, um ponto daqueles, então, que se dirá. Bom, então, como esse projeto, essa necessária democratização do planejamento, é nutrida pela noção de símbolo que a arte e a cultura são capazes de oferecer. Obrigado. Obrigada, Lia. Obrigada, Marshall. Nós vamos abrir, então, para as perguntas. Teremos 3 perguntas e depois eles respondem e depois retomamos, certo? Boa noite. Eu queria saber a partir de que ponto que o entretenimento e a cultura podem começar a andar junto, vão começar a ajudar o outro em todos esses aspectos que o senhor citou, e em que momento que, ao invés de chamar uma Cláudia Leite para abrir uma Copa do Mundo, uma Anitta para abrir uma Olimpíada, vai ser melhor trazer um Tom Zé, um Zé da Folha, para um entretenimento, para um evento que vai ser não só para um estádio cheio, mas também para uma audiência de mais de, 3, 4 bilhões de pessoas. Oi, eu queria fazer uma observação, claro que não é da tua alçada, mas falar, o Francisco, contigo, porque tem um projeto aqui na nossa cidade que está emperrado há muito tempo, que eu acho que poderia alavancar um pouco a cultura, que é a Casa da OSPA. Está lá nos alicerces, abandonado, e queria saber quem é esses órgãos, às vezes, que não propiciam a evolução da cultura e emperram isso aí de uma tal forma que ninguém consegue desbloquear. Está lá nos alicerces, servindo de varal para os mendigos, e eu acho que, pelo menos o que eu vi, a Casa da OSPA em desenhos é muito bonito, completamente diferente daquele pôr do sol aí que falou, que eu concordo contigo, que é uma coisa medonha. Eu mesmo tinha vontade de desenhar uma coisa mais bonita para aquele local, e eu fico também impressionado como é que às vezes no Rio e São Paulo saem obras fantásticas, e quando chega aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei se é o povo, se é o governo, quem é, fazem essas coisas medonhas que fica lá. E a Casa da OSPA, eu acho que se ficasse pronta, seria um incentivo, o povo vai lá, é uma coisa incentiva, viria até turístico, como virou o Museu do Iberê lá, e não sei por que está emperrado há tanto tempo isso. Uma pergunta mais voltada diretamente para o financiamento da cultura, políticas públicas de financiamento da cultura. A gente tem a Lei Rouanet hoje em dia, que é a renúncia fiscal para poder colaborar em projetos culturais, que está para passar por uma reforma há muito tempo, uma modificação. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse tipo de sistema de financiamento da cultura, o que poderia ser mudado para aperfeiçoar ele também. Bom, perdão, como é o teu nome? Dante. Não há uma sentença judicial, um cálculo matemático, um conhecimento delimitador rigoroso que possa estabelecer essa fronteira. Ela está, a fronteira entre cultura e entretenimento. Como eu disse, há um fluxo, há uma ambiguidade. A cultura, a elaboração cultural, também trabalha com o prazer. E logo, isso é central no entretenimento. Todavia, o entretenimento também se caracteriza por ser uma mera ocupação entre as atividades funcionais valorizadas como centrais. Logo, ele não é o objeto, mas ele é algo que está entre uma coisa e outra. E na gênese dessa palavra,
entre as ocupações e os ofícios, entre o trabalho. Então, o entretenimento é uma espécie de forma de entreter, de manter, de distrair, de domesticar, de manter pacificado o corpo e a mente, a atenção do trabalhador ou do súdito, no caso de uma visão pré-contemporânea, entre as suas funções, as suas atividades. Tá? Então, ele está inatamente desprovido do caráter transformador, provocativo. Pelo contrário, é combatido o potencial transformador da arte. Então, há uma diferença aqui que é possível divisar. Sabemos que a arte tem esse potencial subversivo, não é? Ela é o principal elemento de subversão, de sublevação. Agora, no Rio de Janeiro, estão lá, acomodam fora Temer. Então, a Casa Funarte, em vários locais, programações maravilhosas, imagina. Na Osete, com Zé Miguel Wisnik, foram cortados a programação, quando turistas do mundo inteiro vêm aqui, e claro, sabemos que esses dois estão entre o que há de melhor na cultura brasileira. Né? Bom, então, assim, por outro lado, qual é o elemento de desafio? É que nem sempre é possível negar a existência desses fenômenos de massa e descartá-los como meramente pasteurizados de mercado. Nem sempre isso é possível. Eu prefiro um filme do Fellini, do Wim Wenders, do Tarkovsky, que para mim são dentro de símbolo, mas haverá quem veja um filme de Stallone e fique maravilhado com aquele Maverick vermelho lá, que tem poder simbólico para ele. Então os símbolos também são muito complexos, eles não são meramente elitizados. Isso é muito complexo, mas, evidentemente, existem graduações. Essas graduações, um bom gestor, deve ser uma pessoa de cultura, tem que ser capaz de discernir. E no caso específico, tu citaste a abertura da Copa, era evidentemente a ocasião de se ouvir a área da Baquiana número 5, do Vila Lobos, por exemplo. Não é? Uma das mais belas criações que põe a música brasileira lá ao lado da Nona Sinfonia do Beethoven. Que ambição, mas está lá, um dia lindíssimo, não se ouviu o Vila Lobos, que é um precursor. Bossa Nova. Brasil no exterior, musicalmente, é Vila Lobos e Bossa Nova. Claro, tem fenômenos que complementam esse quadro, não é só isso, mas assim, o núcleo é isso. Então não é que a gente fosse ratificar isso, mas a gente tem que se orgulhar nessa ocasião. Então houve um problema de sensibilidade, um erro de planejamento muito grave, muito triste, não? Então, Dante, isso é um território complexo, mas eu acho que há como construir uma sensibilidade enriquecida, conhecendo o que é a memória cultural, a identidade, a latência, enfim, e o que é a arte, enfim. É preciso conhecimento. Não pode ser uma revista de olho no mercado ou que não conheça o que há de significativo na memória cultural. Não pode ser isso. Né? Esse é o risco que a gente corre. Mas é uma questão realmente bem mais complexa. Né? Sobre o teatro da OSPA, é um conjunto de erros. Tu falaste da própria qualidade do projeto, é cópia de um projeto, teatro em Amsterdã, todos sabem disso, ninguém fala para não impugnar a obra, todos desejam ver concluída a obra de qualquer forma, e ela está lá hoje transformada, nem sequer em ruínas, porque não chegou a crescer para virar ruínas, né? É simplesmente um alicerce mal desenhado, tem litígio, veio o dinheiro do MINC, 26 milhões, com risco de ter que devolver o dinheiro por não cumprir a meta, erros de execução, e aquela frase do Érico Veríssimo, tão orgulhoso, eu moro numa cidade que tem uma orquestra sinfônica, em 1956 ele disse isso. Hoje nós temos porto-alegrenses que dizem outra frase, eu moro numa cidade que hostiliza a sua orquestra sinfônica, que na minha cidade é nômade e tem que mendigar nas igrejas. Por sorte tem o Teatro São Pedro, o Salão de Atos da URCS, para que a gente possa ir no concerto de música sem ter que frequentar uma igreja. Tudo
Bem, eu entro em igreja para ver obra de arte a vida inteira, né? Não queima a pele. Mas o lugar da música é outro. E não temos esse lugar da música na OSPA. Todavia, claro, aí é uma prioridade que tem que ser resolvida. O problema é bem mais complexo, depois em particular eu posso te contar, tem problemas de narcisismo, né? De pessoas que querem ser o titular da obra, mas não conseguem realizá-la e trancam o bem público, a finalidade desse bem público. Mas tem também um problema da sua comunidade com a orquestra. Isso é um sintoma da relação crítica da comunidade com a sua orquestra. Se a comunidade quisesse, já teria feito muito mais do que fez até agora pela OSPA. Eu, particularmente, acho que nos tempos que agora poderemos criar na cidade, tem que haver outro tipo de fenômeno arquitetônico, urbanístico e cultural, que é a descentralização. Melhor do que isso, a multicentralização do território da arte. Que ela esteja não apenas aqui, mas lá na Restinga, na Lomba do Pinheiro, no Belém Novo, no Maitá, no Bemberg, né? Com espaços de performance corretos. Né? Então, esse dinheiro, esse orçamento pode ter outro destino também. Por fim, com relação à Lei Rouanet, faria ou fará, coloquei essa expressão ambígua, porque está agora em xeque, né? Em dezembro desse ano. Sua finalidade era criar uma cultura de mecenato. Daí o nome da lei, que se inspira na ação do amigo dileto de Otávio, Augusto, imperador de Roma, Gaius Mecenas, que usou sua fortuna para criar uma Roma linda, a imagem da nova era, Pax Augusta, e daí surgiu essa ideia do mecenato, capital privado produzindo bens culturais relevantes. E que é uma cultura fortíssima na comunidade norte-americana. Rouanet, Sérgio Paulo Rouanet, um intelectual de alta estirpe, quis transmitir ao Brasil esse valor de que a comunidade se comprometesse com incentivos a produzir conjuntamente a cultura. Essa é a ideia da Lei Rouanet. Todavia, esse objetivo não foi atingido, né, Lívia? Não foi. Porque houve na sua evolução uma série de desvios, de problemas bem diagnosticados. O principal deles ganhou muito poder um filisteu, que é o gerente, o diretor de marketing das grandes empresas. O diretor de marketing das grandes empresas passou a decidir o que será viável em termos de produção cultural com incentivos fiscais. E aí as autarquias federais conseguiram mitigar um pouco desse quadro, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Federal, até o próprio Banrisul aqui, os bancos estaduais enquanto havia, agora só o Banrisul, enfim, porque quebrava um pouco essa hegemonia de um interesse quantitativo de mercado. E esse foi o principal problema na evolução da lei. Para superá-lo, nos últimos 12, 13 anos, mais ou menos, né, se adotou a prática dos editais, prêmios, concursos que diagnosticam as áreas patrimoniais carentes e que não têm esse potencial de mercado, e ali oferece um outro tipo de recurso do Fundo Nacional de Cultura. Então a pessoa recebe o prêmio ou a bolsa, ou incentivo direto, e pode se evadir dessa pressão terrível que é exercida pelo mercado através de quem decide, né? Então isso é uma das preocupações que um grupo muito amplo, fórum, articulado, historicamente, apresenta para reformular a lei nos seus 25 anos. Isso ocorre, infelizmente, no momento que essa lei é atacada por outros grupos e com outras finalidades. Por Marco Feliciano, que tentou montar uma CPI da Lei Rouanet para ridicularizá-la, e para grupos afins com essa mensagem, que passam a enxergar o artista como vagabundo, e acabou a mamata, etc. E, entre outras coisas, agridem o maior artista da história da cultura brasileira, que é Chico Buarque. Bom, na verdade, a história das nossas leis de incentivo tem os seus elaboradores e os seus desvios. Quando a gente pega lá atrás os discursos do Celso Furtado, no momento da Lei Sarney, Celso diz, na verdade, a ideia dele era dar autonomia ao criador artístico, e é muitíssimo interessante olhar os discursos e as falas. O discurso que ele faz quando a lei é aprovada, ele fala, na verdade, assim, e pensando na conjuntura, a gente está
na segunda metade dos anos 80, fim da ditadura militar, né, onde ele diz assim: a gente não confia no Estado. Né? O Estado não é um bom condutor, então a gente deve dar autonomia ao artista, né, e ao produtor. Essa é a ideia base. E a gente tem uma lei que caminha, na verdade, numa direção absolutamente oposta e contra tudo o que um dos seus idealizadores propõe, e, na verdade, é apropriada pelo intermediário, que não é nenhum artista, que são as empresas culturais que ganham registro, enfim. E a gente tem um segundo momento, né, a Lei Rouanet, e a gente não pode esquecer que a Lei Rouanet ela tem 3 mecanismos. O mecanismo que é mais famoso, que é o mecanismo do mecenato, mas também tinha um mecanismo de investimento próprio, FICART, né, e o Fundo Nacional de Cultura, que sempre ficou ultra secundarizado, com recurso ínfimo. Era a ideia de você criar um equilíbrio, e a gente vai tendo um processo de desvio da lei, de apropriação, quem você valoriza, né, os 100%. A ideia era, na verdade, criar, você estimular o empresário, o produtor, o mecenas a colocar recursos próprios. Isso acaba sendo desviado, ela não começa com 100%, e a gente tem toda a discussão do Procultura, que exatamente de novo, a questão assim, como é que a gente separa o que é mercado, o que pode se sustentar, o que quer ter preço de mercado, dos espaços, das manifestações, aquelas que não são aquelas que acontecem na universidade, aquelas que, na verdade, precisam de uma outra cobertura, de um outro acolhimento da gestão pública, dos recursos públicos, para acontecer, que não é necessariamente que se afasta, que é crítica, que é experimental. Quer dizer, qual é o outro lugar, que outro lugar e que outros mecanismos podem fomentar, na verdade, esses outros fazeres. Não que o mercado não seja importante, né? Porque, assim, a gente fala assim, o nosso consumo de cultura é muito pequeno, mas nós somos consumidores razoáveis de cultura estrangeira, né? Então, se também olharmos os nossos percentuais, quer dizer, né, você também precisa de mecanismos, você também precisa pensar como é que você fomenta esse mercado, como é que você coloca a cultura nacional no mercado internacional, mas não sob um financiamento absoluto e indiscriminado de recursos públicos. Os recursos públicos não devem servir a esse fim, né? E o grande desafio do Procultura, que a gente não sabe para onde caminha agora, é exatamente a multiplicação dos mecanismos. Um dos problemas do Feliciano é que a área, algumas práticas religiosas há tempos buscam ser, né, atendidas pela lei Rouanet, e aquele espetáculo gospel seria, ou de uma manifestação evangélica, seria 100% financiado com recursos públicos. Essa é um campo de disputa. Né? Então, a gente está falando num campo de disputa da significação do simbólico, da significação da cultura, da significação da arte. Né? A gente está efetivamente num campo de disputa e uma lei que está no Congresso. Né? Uma lei nova que substitui. E a grande questão, a questão maior, é menos Lei Rouanet ou Procultura, e sim, assim, os usos efetivos, né, que serão feitos desses recursos. A gente sabe, e aí, como no meu olhar também de historiadora, quando a gente volta no tempo e a gente estuda os movimentos originais de criação de cada uma dessas leis, a gente percebe que em nenhum dos dois formuladores o que efetivamente aconteceu com as leis estava necessariamente nos planos daqueles que, na verdade, as propuseram inicialmente. Mais alguma pergunta? Boa noite, sou Álvaro Sante, sou
trabalho na Secretaria Municipal da Cultura aqui em Porto Alegre. Queria cumprimentar o OBEC por essa série de encontros e por esse encontro aqui nessa noite particularmente. Pegar um gancho dessa fala da estação do projeto da Oktoberfest, que o Marshall fez. Eu trabalhei durante muito tempo analisando projetos, 4 anos fazendo pareceres também no FUNPROARTE, que é diferente da LIC, né? E depois disso, mais 6 anos como gerente do FUNPROARTE também. E essa questão do público, ela é um indicador, né? Então, mal ou bem, para o sistema de financiamento por incentivo fiscal, ela interessa ao patrocinador, quer dizer que é um trunfo para se obter o patrocínio ou não. Se tiver o seu Jorge lá, vai trazer um público maior. E vai sair mais mídia impressa, né, em centímetros quadrados e tal. Então, essa é a lógica, né? Embora no FUNPROARTE não seja assim. Mas essa questão do indicador é que eu queria perguntar, porque eu tenho estudado um pouco tal, aqui no Observatório da Cultura, e me parece que é uma grande tarefa, queria saber a opinião de vocês, né? Em relação... porque a gente, quando analisa um projeto desses, né, como parecerista, tem belas intenções e os objetivos são sempre nobres, assegurar o acesso, né, o amplo acesso, diversificar e tal, atender os direitos culturais, mas a gente não tem tecnologias, né, vamos usar essa palavra, para auferir o alcance, né, o atingimento desses objetivos. Como é que a gente poderia melhorar isso? Me parece que a avaliação, né? Acho que a grande tarefa é fazer a avaliação dessas políticas. A gente não chega a saber, por exemplo, em que medida a Feira do Livro, por exemplo, aumentou o acesso, né, ao livro, aumentou a leitura. São coisas complexas de fazer. Seria isso. Queria dizer também que a gente teve durante 8 anos um secretário de Cultura em Porto Alegre que era leitor do Vargas Llosa, né? Também, e por isso adotava esse conceito de cultura, foi o que predominou aqui até então. Mais alguma pergunta? Aqui, boa noite. Bom, eu queria uma avaliação de vocês, de como vocês veem a participação dos agentes de comunicação de uma maneira geral, de todas as áreas, dos veículos, das mídias, hoje a gente fala da internet, né? Nesse processo, nesses pontos de melhorias ou do que seria ideal que vocês colocaram, né? E também no que acontece hoje, enfim, dos desafios que a gente tem, dos problemas, das coisas que não acontecem. Bom, Álvaro, os indicadores, né, assim, a gente já discute há algum tempo, são complexos. Tradicionalmente se trabalha com indicadores quantitativos, né, que é comum nas avaliações de políticas públicas. E essa é uma discussão complexa que vem sendo empreendida, enfrentada no campo da cultura, é que, na verdade, o quantitativo nos diz muito pouco, né? Você avaliar uma frequência de um espaço cultural simplesmente por uma exposição que teve público ou não teve público, aí você teria que ter uma série de variantes, né? A capacidade da mídia, os nomes, enfim, né? É um desafio para a área da cultura, a questão do desenvolvimento de outros indicadores. E talvez um dos outros grandes desafios seja exatamente também a inserção de outros critérios para a valorização ou na valorização de determinados projetos e trabalhos. Né? Pensando no Oktober, né? Na discussão do Oktober, eu fico imaginando as nossas festas juninas, né? O Rio de Janeiro tinha uma grande tradição de festas juninas e o que a gente observa hoje é que cada vez mais o que se toca, a música principal é o funk.
e não a música junina. E aí, como é que você, né, você classifica? Que você está mantendo uma tradição, você não está mantendo uma tradição, você está mantendo um nome para alguma coisa que tem uma outra tradição. Nada contra o funk, muito pelo contrário, eu acho que sim, tem os seus espaços e os seus momentos, mas não é na festa junina. E aquilo, na verdade, traz uma outra tradição da cidade, como o samba, como todos os nossos outros espaços. Então, essa discussão de o que está, em que lugar, aonde. Mas é um processo crítico que precisa ser pensado e depurado, quer dizer, como é que ele é absorvido pelas comissões, né, pelos critérios de julgamento. E, de certa forma, isso dialoga com a pergunta sobre a mídia, porque, na verdade, o outro grande desafio que eu não coloquei ali, exatamente a questão da mídia, quer dizer, é fazer a diversidade chegar até a mídia, a formação de gostos. Quer queiramos ou não, né, durante muito tempo nós negamos a capacidade dos meios de comunicação de massa e das TVs de pensá-los como um lugar, um veículo de cultura. Exatamente nessa mescla cultura e entretenimento, esse é hoje o lugar por onde a maior parte da população se informa e se forma, né? É um lugar de formação de gostos. Então, um dos grandes desafios é exatamente a questão da diversificação. Na verdade, a gente tem um processo constante e uma briga constante na mídia, onde você cria uma ideia de cultura nacional. O brasileiro consome este tipo de música, este tipo, né, quer dizer, o imaginário, este tipo de literatura, e você faz desaparecer os outros múltiplos autores, ou pior, você os estereotipa, né? Então você tem a figura do nordestino, a figura do norte, então o norte, o centro-oeste, o sul, né? E eu falo do lugar, né, de um dos centros de produção do imaginário nacional, né, exatamente a parte, né, a produção ficcional da maior TV está exatamente no Rio de Janeiro. Então a gente está lá, de alguma maneira, contribuindo para a formação de um imaginário nacional. E talvez o maior desafio seja quebrar essa unidade imaginária. Né? Como é que a gente né, fragmenta, né, e coloca um múltiplo nessa unidade forjada, né, nessa mescla que reproduz para nós e aí reproduz na cerimônia de abertura e para o mundo inteiro como assim, essa é a cultura brasileira, esse é o imaginário brasileiro, né? Esse é o simbólico do país. Bom, são duas questões, a avaliação quantitativa e qualitativa e a mídia. Né? Me preocupa especialmente como que aquele vício criativo de uma coisa que está germinando vai poder florescer. Como que algo que ainda não poderá encontrar um estímulo dessas políticas, as condições para germinar. Ou seja, como que alguém chegará, ao contrário do que eu disse antes, não com água quente, não, mas com a água adequada para aquela sementinha. Enfim. E nisso as leis de incentivo falham, porque muitos vão a elas com essa esperança, fazem projetos cheios de amor, com qualidade muitas vezes, e depois vão esbarrar no mercado que não as premia com recurso, mesmo havendo incentivo fiscal. Então, há um problema terrível aqui de viabilização daquilo que ainda não é tangível. E veja, mesmo que seja realizado o projeto, ele poderá ter um resultado quantitativo pífio. Não significa que ele seja ruim. 632 a.C., uma moça com 20 anos saiu da cidade, foi dançar nas montanhas com um grupo de amigas. A música que ela fez encantou o Mediterrâneo antigo por muitos séculos. Achavam que ela era a 10ª musa. Ela era 4 pessoas, 7 pessoas.
a Karine Burr tocou aqui, não existiria sem Safo de Lesbos. Todavia, Safo de Lesbos foi um fenômeno quantitativo desse tamanho. Então, nós não sabemos aonde se dirige a potência desses atos iniciais tão singelos e que não são capazes de oferecer esses números de desempenho. Então, tem que haver algum tipo de sensibilidade que garanta isso. Evidentemente, por outro lado, o contribuinte quer ver a democratização dos recursos e quer ver efeitos sociais disso e poderá ficar revoltado que um projeto de ultra vanguarda tenha tido 17 pessoas na plateia de um teatro com 1000 lugares, que poderá acontecer. Então, significa que há metas qualitativas. O ideal é que o projeto declare os seus critérios de avaliação. Rigorosamente é assim que a gente procede. Pergunta lá, como poderá ser avaliado esse projeto? A pessoa vai dizer as finalidades a serem atingidas, né? Mas com esse problema, que é um problema de sensibilidade, a exigência quantitativa como prova de desempenho, contrária à natureza da cultura. Não é que seja hostil, é muito bom que muitos possam desfrutar de algo excelente. Então, quando atinge-se essa meta, tem-se que comemorar, mas não é esse critério que preside a realização, ele é um resultado. Se chegamos ao resultado, ótimo, mas tem que ver se foi feito de modo decente o projeto, se atingiu os seus resultados, né? Bom, então também se não vai público é porque a mídia que a gente tem é um horror, simplesmente é um horror. Olha, em Porto Alegre nós temos um jornalista cultural que frequenta o cenário de cultura. Sabes quem é, né? Se chama Roger Lerina. Vai em vernissagens, vai a shows, vai a concertos, vai ao teatro, lê, pesquisa, se informa, vai no cinema, é ativo. O restante pega o pré-release, faz um Google assim superficial e tapa furo, engana. Não usam o poder da informação para alertar a sensibilidade. Ocorre então maravilhas que esse raio de mídia lacaia de 8ª categoria não é capaz de alertar a comunidade. Segundo, aí tem uma missão nossa da universidade. A crítica cultural morreu em Porto Alegre. Morreu junto com o Caderno de Sábado, muito tempo atrás. Então, vem aqui recentemente o Correio ressuscitou o Caderno de Sábado, mas não com aquelas crônicas que havia do Aldo Albino, do Herbert Cara, etc. Então acontece alguma coisa maravilhosa. Isso é o que a arte tem que fazer, né? A arte tem que produzir coisas absolutamente encantadoras, assim, sejam deslumbrantes. Bom, alguém tem que comentar isso, documentar, expandir, né? Preservar algum vestígio disso. Nós não temos crítica cultural nesse brejo chamado Porto Alegre. Moral da história, todos aqui vão mais ou menos como Schumann chamava o público de concerto. Eles são como as vacas que levantam a cabeça para a lua, mugem e baixam a cabeça para pastar. Porque não há resíduo de reflexão que cria um circuito. Isso é péssimo. A formação de plateia, por exemplo, meta número 1 da vida artística, né? Concertos em particular, não é realizada. O público da OSP está estagnado. O público de música erudita, que é menor que o público da OSP, né? A OSP é um público híbrido que envolve música erudita também. Esse público de música erudita diminui, porque ele é feito de velhinhos que estão morrendo. Então, a falta de um teatro da OSP, claro, inibe uma agenda renovada também, claro. Mas a mídia é francamente omissa. Agora, imagina se a Globo, por exemplo, bota numa novela um jovem como o Vladimir Soares, menino aqui da Lomba do Pinheiro, negro, pobre, que aprendeu flauta doce, se tornou um virtuoso de primeira categoria. O primeiro concerto dele, dado lá no Estúdio Clio, tive que emprestar dinheiro para ele comprar roupa. Há 3 semanas atrás, ele obteve seu segundo mestrado na Universidade de Stuttgart, na Alemanha, em performance de flauta doce, recebendo a láurea, nota máxima unânime da banca, que não é concedida naquela universidade há 25 anos. É pouca coisa isso? Não, isso aí é o Brasil de verdade, o resto é lixo.